Olá! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Adriana, você está no Literatura Adri, um canal de livros, de risos, de resenhas, e hoje nós vamos conversar sobre o magnífico livro Nós, do Zamyatin, a primeira das distopias clássicas do século XX. Para isso, Enzo, roda a vinheta. Olá! Faz tempo que eu tô devendo esse livro para vocês, Nós, do Zamyatin. Eu li há algum tempo e foi passando e outras obras foram entrando, mas essa aqui, na hora que eu estava preparando esse roteiro, é um livro tão importante e infelizmente é conhecido por pouca gente, mas você que está aqui agora vai ter a oportunidade de conhecer um tiquinho dessa história para fazer a leitura desse livro. Quem foi o Zamyatin? O Zamyatin, russo, ele nasceu em 1884 e vai morrer em 1937. Onde? Em Paris. Por quê? Porque quando ele publicou esse livro, até que não foi tão perseguido como outros, mas ele mandou uma cartinha para o Stalin, porque ele estava tendo algumas dificuldades. Ele falou: olha, se vocês não me querem aqui, deixa eu ir embora. E o Stalin só deixou. Então, por conta disso, ele vai para Paris e acaba morrendo em Paris. Porém, a obra do Zamyatin, ele escreveu em 1920, o Nós. Vai ser publicado primeiro nos Estados Unidos, se não me engano, em 1924, e vai ser publicado na Rússia apenas em 1988, quando o Gorbachev estava abrindo a União Soviética com a perestroika e com a glasnost. Então, um livro que era ideologicamente indesejado, censurado, tá? Vai acabar sendo publicado muito depois da sua escrita, imagina, de 20 para 68 anos aí, depois da sua escrita, muito depois da morte do autor, que foi sensacional. Porque nesse livro a gente vai ver muito do que a gente conhece do Admirável Mundo Novo, muito do que a gente conhece do 1984. Quando a gente fala das grandes distopias do século XX, 1984 e A Fazenda dos Animais, que temos aqui no canal, do George Orwell. Aqui, ó. O livro, outro livro. Ou então, quando a gente fala do Admirável Mundo Novo, esse Admirável Mundo Novo é colado aqui, né? É colado no Zamyatin. E quando a gente fala, por exemplo, do Senhor das Moscas, que eu doei, a gente tem vídeo no canal, mas é interessante o Senhor das Moscas, porque é uma distopia com crianças. Quando a gente fala do Fahrenheit, que é muito bacana, porque acontece ali queima de livros, e a gente pensa o quê? Nossa, quando a gente fala do nazismo, começou queimando livro e terminou queimando gente, né? Então, assim, a distopia, ela mostra uma situação limite, mas quando a gente vê, a gente fala, parece que é possível. Por quê? Porque a gente está gravando esse vídeo, o Enzo e eu, na semana em que houve uma ação enorme no Rio de Janeiro, nas comunidades, 2.500 policiais, sendo policiais da PM, da Polícia Civil, do BOPE. Então, a gente pensa que o Rio parou, a cidade do Rio de Janeiro parou, mas isso já aconteceu em outras vezes. Independente, não estou falando do motivo, estou falando do tipo de ação que a gente fica pensando, nossa, como isso é distópico, como isso é o não lugar. Né? Utopia a gente tem um lugar que é perfeito. A distopia é um lugar que é impossível. Quando a gente vai para os livros, né, para a leitura das distopias, a gente tem muito de ficção científica aqui. Né? Tá aqui, por exemplo, o Laranja Mecânica, que logo virá para o canal também. Mas você não precisa de ficção científica para lembrar. Eu lembrei disso ontem com um grupo que eu estava conversando sobre um outro livro bem legal, Angosta, que logo vem para o canal,
E a gente estava discutindo se era distópico ou se era realista. Se era realista no sentido de real, não do século XIX. Estou falando do século XX, século XXI. E aí eu me lembrei de que em 2007 o PCC parou o estado de São Paulo. Eu me lembro de que eu trabalhava numa escola, o Enzo estudava, né, estava na escolinha, ele tinha 4 anos, e assim, a escola onde eu estava parou para que a gente pudesse deslocar os alunos para casa e buscar os nossos filhos, e depois poder ir para as nossas casas. E isso foi um dia, no dia seguinte, ninguém saiu de casa, no estado de São Paulo inteiro. Então, o que a gente vê de distópico na literatura e nas artes, né, de uma forma geral, não sei, parece que está muito, muito realidade. Quando a gente pensa, por exemplo, nesse grande irmão que aparece aqui, não é nesse, é nesse outro, eu estou jogando o livro de um lado para o outro, no 1984, quem seria, né, o grande irmão hoje? São as corporações, certamente não é uma pessoa, mas são as corporações, são as instituições, né, são os aglomerados econômicos. Quem representa isso? Porque uma coisa de que a gente tem certeza é de que todos somos controlados, que é o que vai aparecer nas distopias. Então vamos lá. Falei de Kim Zamiatin, né, russo, intelectual, acabou saindo. A carta que ele escreve para o Stalin está nessa edição aqui do nosso, da Aleph, que foi a edição que eu li, já vou mostrar para vocês. E vai ser o primeiro cara que vai escrever o tipo de distopia que a gente tem no século XX, que a gente tem na contemporaneidade. Porém, vou te dar um cutuquinho, no sentido de que o ponto de partida, para você ter a negativa, você precisa ter a afirmação. Seriam as utopias. O livro Utopia, do Thomas More, o Thomas More era um monge. Quando ele escreve a utopia, ele vai estar tratando de uma ilha, que seria o lugar perfeito. Não existe. E mesmo lá no livro do More, ou Thomas More, né, dependendo da tradução que você tiver, mesmo no livro dele, a gente também tem uma impossibilidade. As pessoas têm que ter alguma liberdade e não simplesmente seguir uma determinada cartilha. Calma, muita calma nessa hora. Leis são importantes, leis existem para serem seguidas e não burladas. Vocês sabem que eu sou uma pessoa bem careta com relação a muitas coisas, porém eu tenho consciência de que a República do Platão, vamos até antes, tá? Falei da utopia, mas a República do Platão também é um lugar que é impossível. E Platão, inclusive, execrava as artes na República. As artes que em outros momentos vão aparecer como equilibradoras do Estado, para o Platão a poesia era um absurdo. A poesia, você trabalhar com emoção, vai corromper as pessoas dentro daquela república ideal que ele criou. Então, o ponto de partida do topos, do lugar perfeito, também já tem as suas contradições, né? Também é imperfeito. Na distopia, então, a gente vai arrasar todas as coisas. O que a gente vai ter aqui no Nós? É um diário de um matemático. As personagens aqui são todas numeradas. Oh, admirável número. Pois é. Então, as personagens aqui são todas numeradas. As personagens masculinas são números ímpares. Então, o autor desse diário é o D503. E as personagens femininas são números pares. Daqui a pouco a gente vai ver uma personagem feminina muito importante aqui. Esse senhor é um matemático que está envolvido em um grupo de cientistas que estão construindo uma nave, a Integral, o livro é de 1920, a Integral, que pretende levar humanos e a inteligência e o que se sabe, o que se conhece, para outros países, ou melhor, para outros planetas, não é país, uma nave espacial, para outros planetas. Marte, tem gente fazendo viagem para fora da atmosfera? Pois é, gente, começa a pensar o mundo em que nós estamos aqui em 2025, 2026, e o que o Zamiatin já estava colocando aqui. Levar para mostrar para os ETs, ou sei lá, para mostrar como a nossa vida era perfeita. E o que é perfeito nesse lugar, né? Onde o nós, que daí a gente pensa em nós, pessoas, e a gente pensa em nós, mas a gente nunca tem indivíduo. É sempre um coletivo. O que tem nesse coletivo para que ele funcione como um estado único? A
perda, a impossibilidade total da liberdade. Então, não existe livre-arbítrio, não se tem escolha, não existe individualidade, não existe imaginação. Estou colando aqui. Não existe imaginação, porque a imaginação ela é subversiva por si só. Se eu não tenho imaginação, eu não tenho expressão, não tenho liberdade de expressão. Então, tudo funciona de acordo com as regras. Exercício físico, horas de sono, horas de trabalho, sexo. Como assim, Adriana? As edificações nesse espaço, elas são de vidro. E ok, tá? As pessoas estarem vivendo nesses grandes prédios de vidro, porque a gente vê pelo D503, que é quem nos conta a história, né, que está escrevendo as suas vivências, que se você não tem uma outra possibilidade, se você nasceu e cresceu só vendo isso, isso é o que está certo e que está tudo bem, né? Isso é o que existe. Então eles dormem dentro desses caixotes, imagina um prédio todo de vidro, né? Então eles dormem ali, eles fazem a sua higiene ali, eles fazem as suas atividades ali, eles descansam ali, na mesma hora todo mundo vai trabalhar, então essas edificações ficam vazias, mas as pessoas estão se mobilizando não para se comunicarem, a intenção não é essa, mas para exercerem, é aquela vida de cavalo, sabe? Acorda, come, trabalha, come, dorme, acorda, come, trabalha, é isso que aparece aqui. Adriana, você falou sobre a questão do sexo, sim. O único momento em que havia cortinas que desciam era quando relações sexuais iam acontecer. Como eram essas relações? Havia como se fossem boletos, cupons, cartõezinhos assim, rosa, em que a pessoa marcava o horário que ela gostaria de se relacionar, com quem, então aparecia lá, somos todos números, né? Aparecia lá um outro número, e havia um tempo exato de duração para ir lá, pimba e pronto. Não existe o conceito de família, não existe, isso é tudo o coletivo. A ideia da família no sentido de pai, mãe, filhos não acontecia. Ué, mas como é que reproduziam? Sim, engravidava, tinha um filho, o Estado recolhia e as crianças eram todas criadas como se fossem em campos. Não, não é a ideia de campo de concentração, não é isso, mas elas eram criadas longe dos pais. Então, esse conceito de afeto, de família, não existe. Por quê? Porque isso tudo é muito subversivo. Pensar e sentir de forma individual, autônoma, livre, tudo isso é muito subversivo. Tudo isso foge ao controle do Estado Único. E esse Estado Único é representado por quem? Por uma figura chamada o benfeitor. Veja, a bondade é aquela que garante esse determinado status quo, essa determinada situação. Então a gente vai lendo o livro e a gente vai vendo no diário. Então, vou te mostrar essa edição que é muito bonita. Ó. Então a gente tem aqui o nós, tá vendo? Do Zamiati. Aí a gente abre a edição com folhas pretas. É desconfortável, mais de uma. Aí a gente tem aqui, parece quase uma ilusão de ótica, tá vendo? Né? Até conseguir ler o nós, que pode ser lido assim, pode ser lido assim. Você vai trabalhando com isso e vai dando um desconforto. Aí, de novo, o desconforto se repete. Não é porque eles estão querendo gastar página, tem uma intenção. Aparece aqui o nós. Tá vendo? Então, se tudo isso aqui se repete, aí, lógico, vai aparecer aqui o lugar que eu ponho o post-it do livro da Adriana, né? Mas você ignora para começar de novo. Aí sim, aos capítulos desse diário. E aí ele coloca tópicos. Então diz ali, resumo dessa primeira anotação. Uma declaração, a mais sábia das linhas, um poema. E ele vai dizer que é impossível, porque não sabe fazer um poema. Então ele vai escrever aqui o que está acontecendo. E ele vai relatando com toda normalidade a construção da integral e tal. Falei para vocês que ele vai conhecer uma personagem feminina. Sim, tem uma com quem ele se relaciona regularmente, com essa coisinha do boletinho, do cupom rosa. E aí, ele vai ter relações com essa outra personagem, que um dia traz para ele a ideia de terem um filho. E aí, ele acha muito estranha essa mulher aí que quer ter um filho e que tem medo de ter o filho porque teria que entregar. Ou seja,
existem algumas personagens, principalmente as femininas, que vão trazendo formas diferentes de pensar. Que o pensamento racional... Eu tive um namorado há muitos anos que era engenheiro. E aí uma vez eu tava tendo uma DR, aí ele falou pra mim, eu não entendo a forma como você pensa, né? O seu pensamento é espiralado, o meu pensamento é retilíneo. Aí na hora eu pensei, falei, meu, é exatamente isso, porque a mulher, ela tem uma visão periférica, ela vai abrindo o olhar e ela vai questionando algumas coisas que às vezes o homem é muito objetivo, o que não é totalmente perfeito para um, nem totalmente ruim para o outro, tá? É necessário esse equilíbrio para as coisas acontecerem, para as coisas caminharem, mas eu me lembro aqui. Então ele tem essa primeira mulher, né, com quem ele se relaciona, que vai trazer essa ideia de ter filho e só que tem medo de entregar, não, porque era natural, se não havia procriação, mas se entregava a criança para o Estado. E vai aparecer uma outra, que é a I-330. Lembra, mulheres são números pares. A I-330, ela não obedece o Estado. Ela fuma, ninguém fuma. Ela bebe, ninguém bebe, ainda menos uma mulher. Como que ela vai fazer isso, Adriana? Na hora que fecham-se as cortinas, e ela se permite coisas. Na verdade, ela vai começar a deixar esse nosso personagem muito cheio de dúvidas, muito cheio de confusões, tanto que às vezes ele pede esses encontros sexuais e não é com ninguém, aparece lá um número com que ele não se encontra, só para ficar ele sozinho, fechado, podendo fazer alguma coisa sem estar sendo observado. Então ter a noção de que a observação contínua o tolhe já é um grande avanço para ele. Aí 330 vai virar bastante, vai tirar todos aqueles alicerces, todo aquele negócio tapado assim do personagem de 503, porque ele vai se impressionar muito com ela. Ele se apaixona, sim e não. Ela é muito diferente, então ela o encanta assim. Ele chega aí a um médico e o médico fala para ele: a doença que você tem é que você está criando uma alma. Ter uma alma era um cancro, uma coisa incurável, um absurdo, algo inconcebível. E aí ter a alma cai no que eu também falando para vocês, que é no pensar, é no sentir, é no permitir-se, que é uma coisa que não existe num estado em que você tem tudo de fora para dentro e que você obedece, porque a possibilidade de livre-arbítrio, de escolha, ela não vai acontecer. Uma cena muito interessante é o momento em que ele vai descobrir que a I-330 tem um interesse nele. A gente tem aqui, toda vez que você, graças a Deus, né? Graças a Deus, o ser humano ele tem isso. Você consegue controlar por algum tempo, mas chega uma hora em que o ser humano tem, na sua essência, a percepção de que tem uma coisa errada. Nem todo mundo é totalmente vaquinha de presépio que abaixa a cabeça o tempo inteiro. E há um grupo que vai tentar destruir a integral. Só que para chegar a isso, porque destruindo a integral, você acaba com aquilo que o benfeitor fazia. Era uma possibilidade de chegar para derrubar o benfeitor. Você fala, nossa, Adriano, mas é uma coisa meio tirânica. Sim, é tirânico, como foram autoritários os regimes durante o século XX, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, na Itália, foram regimes super autoritários que possibilitaram até essas reflexões e que essas obras aparecessem, porque era o jeito de você fazer uma crítica e de essa crítica ser publicada. A gente fala que o Nós não foi publicado na União Soviética, apenas só em 88, mas ele foi publicado nos Estados Unidos e rodou a Europa, tanto que esses autores, especialmente os ingleses, o Orwell era inglês, o Huxley era inglês, o Bradbury do Fahrenheit, se eu não estou enganada, ele era americano. Então esses autores leram essa obra e trouxeram para outras realidades. Então é preciso derrubar a tirania. E aí 330 está ligada a esse grupo.
Adriana, qual que é o problema do D503? É ele perceber que ele é totalmente vulnerável, né? Perceber que ele estava sendo controlado tanto por esse Estado autoritário, a quem ele servia diretamente na construção da integral, quanto por essa mulher que vai aparecer. Ué, mas ele estava gostando dela, tem o lance de criar a alma, sim, mas ela estava gostando dele? Ou ela tinha um objetivo maior, que era desse grupo de trazer a volta da liberdade, de derrubar o status quo? É um livro muito bacana, gente. Tem um muro verde, né? Ele vai entrar em contato com esse muro verde. Citei aqui rapidamente o livro Angosta, Angosta vai ser uma cidade na Colômbia. Esse livro vem logo para o canal, vou colocar a capinha dele para vocês, porque ele está lá no quarto. A gente vai ter isso acontecendo no século XXI. Mesma pegada. E o Angosta é interessante que dialoga com a Divina Comédia do Dante. A gente tem os espaços, porque se for pensar em céu, inferno e purgatório, isso tem em todo lugar, né? Em toda a cidade. Em toda a cidade você tem um espaço que seria o paraíso, mas quem tem acesso a esse paraíso? Você teria o espaço do purgatório, que é onde as pessoas viveriam, e você tem o espaço do inferno, do terror, que é onde você tem mais violência, onde você tem menos assistência do governo. Então a gente olha isso em qualquer cidade. E a gente tem isso no livro desse colombiano, que é o Angosta, que logo virá para cá. E a gente tem isso aqui no nosso. Tá? Então fica essa dica para quem gosta de distopia. Então, se você ainda não leu, leia correndo, porque você vai ver as outras distopias aqui. Olha de novo, eu falei da edição, mostrei aqui as primeiras páginas, mas olha aqui o corte preto e olha aqui o corte vermelho. Eu estava olhando agora a parte da carta para o Stalin, rapidinho, aqui fecha-se a carta que ele escreve para o Stalin, aqui é a biografia do autor. Olha esse vermelho, que você pode ler como sangue, que você pode ler como comunismo, você pode ler como você quiser, porque ele está aqui. Tá? Então ele tem uma representação que não é à toa. A edição é muito, muito bonita. Existem outras edições com boas traduções, mas eu acho que aqui tem a carta que o Zamyatin escreveu para o Stalin, é só essa aqui, das que eu vi. Ok? Leiam, a gente gosta de distopia, vamos partir dessa primeira, vamos passar pelas outras, falei de algumas que nós temos no canal, e vamos nos perguntar, gostaria de fechar esse vídeo com essa pergunta. E nós? O que nós vivemos hoje? O que está aqui, da porta para fora das nossas casas? É distópico também ou é real? Será que aquilo que foi distópico em meados do século XX não é real hoje? Para a gente pensar um pouquinho. Então, os pedidos. Dê seu like nesse vídeo, precisamos de like, o nosso canal está crescendo, muito obrigada, graças a vocês que se inscrevem no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos. A gente tem vídeos aí todas as semanas, então venham acompanhem o nosso canal e comentem, compartilhem que a gente responde, comente que a gente responde, compartilhe para que o vídeo chegue a outras pessoas e vamos refletir sobre isso sim. Quem somos nós? Onde nós vivemos? E o que a gente pode fazer para que isso seja mais justo, mais real, mais possível? Mande-me beijos, que eu adoro, e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!